Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parashá 8, Vaishlach, e enviou Torá Parashá, Sefer Bereshit 32, 3 a 36, 43, ou 3643. É a porção da Torá no livro de Gênesis. Haftará, a porção dos profetas, Sefer Hoshea 11, 1 a 12, 14. Brit Hadashah, né? Haftará, Sefer Hoshea, livro de Oséias. Brit Hadashah, Sefer Korintiar, Aleph, ou aliança renovada, aliança consertada, o livro de 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Sefer Korintiar, Aleph. Aí, observando que em Israel o terceiro Shabat, 22 de Kislev, de 5777. No Brasil, quarta-feira, 21 de 12 do 16, de acordo com o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim, Sela Elohim, Selael, com Teorua Hakodesh. Tá ligado? Pois o que a Beit Israel ligar aqui na Eretz, tá ligado nos mais altos Shamaim. Aleluiahu, o Kavod, o Rodu, o Tiferet, assim seja, amém e amém. Assim, e que assim o seja, Leolam Vaed, amém e amém. Vamos aqui dar início, não é? Yaakov reconcilia-se com Esav. Hamalach-Yahu aparece, né? A Yaakov. Yaakov luta com Hamalach-Yahu e transpõe o Val Hayavok, não é? Yavok luta com Elohim e transpõe o Val Hayavok, né? O chamado Val de Jaboque. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, o encontro de Esav e Yaakov, né? O encontro de Esav com Yaakov, né? Mais uma vez quero destacar que Yaakov luta com Yahweh Elohim e transpõe o Val Hayavok. O Yaakov luta com Hashem e Yahweh Elohim Tsevaot e transpõe o Val Hayavok, ou Val de Jaboque. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, vamos falar justamente esta questão agora. Yaakov luta com Elohim e transpõe o Val Hayavok, observando que um val é um pequeno rio, né? um riacho que a pessoa pode atravessar a pés, não é? Não a pés secos, não é? Porque molha, fica no meio das pernas, a água no joelho, na coxa ou na canela, não é? Então, em plena Torá Parashá, na porção da Torá, plena Torá, portanto, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 32, dos versos 22 a 32. Se não leiamos, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Então levantou aquela noite, né? Aquela Laila, e tomou suas duas esposas e suas duas Avadim e os seus 11 filhos e passou sobre o Val Hayavok, né? Ou passou sobre o Val de Jaboque, não é? E ele os tomou e os enviou adiante do riacho, né, o riacho, e enviou adiante o que ele tinha, só observando que naquela época a pessoa poderia ter mais de uma
mulher, não é? É por isso que aqui fala nas suas duas esposas, né? Verso 24, e Iacove foi deixado só, e ali lutou um varão com Iacove até o romper do dia, não é? E quando o varão viu que ele não prevaleceu contra ele, não é? O varão tocou a cavidade da coxa de Iacove, se deslocou da junta quando o varão lutou com Iacove. E o varão disse, me deixe ir, porque o dia já se rompe. E Iacove disse, eu não te deixarei ir, exceto se tu me abençoares. E o varão disse a Iacove, qual é o teu nome? E ele respondeu, Iacove. Então o varão disse, teu nome já não será chamado Iacove, mas Israel, pois como um sar, né, um príncipe, tu mostraste poder, né, Gevurá, com Elohim e com os homens, e prevaleceste. E Iacove perguntou-lhe, e disse, por favor, diga-me teu nome. Então ele disse, por que é que tu perguntas sobre meu Hashem, sobre o meu nome? Por que é que tu perguntas sobre o meu nome? E ele o abençoou ali. E Iacove chamou o nome do lugar de Penuel, porque eu vi Elohim, Panaim El Panaim, e ainda minha raiva foi preservada. Não é só dando uma vírgula, sabemos que todo aquele que vê Elohim é fulminado, morre, né? Inexiste, até mesmo o seu Ruach. No entanto, como Elohim se mostrou numa forma humana, então foi possível Iacove resistir, né? E como ele seguiu de Penuel acima ao sol, verso 31, sobre ele, o sol subia sobre ele, e ele mancava sobre seu quadril. Então os Bnei Israel, os filhos de Israel, não comem do tendão que encolhe, não é? Do nervo, não é? Da coxa, do frango, da galinha, por exemplo, né? Do próprio boi, né? Isto se acha na juntura da coxa, e agem assim até este dia, porque ele, como é maiúsculo, tocou a juntura da coxa de Iacove no tendão do quadril. Eu quero dar uma vírgula. Aqui nós podemos observar a Elohut Gadol, né? Hamashiach, né? A grande divindade do Messias, certo? Porque quem apareceu para Iacove foi o próprio Elohim em uma forma humana, não é? Então Elohim fazia isto, não é? Fez isto também com Abraham, né? E fez também com Iacove, né? Apareceu. E inclusive podemos comparar esta passagem com o encontro inclusive de Yahushua Ben-Nun com Yahushua Hamashiach, não é? Que se identificou como o general dos exércitos de Yahu. E ali Yahushua Ben-Nun se prostrou e o adorou. Ele não só se prostrou, ele se prostrou e o adorou. Então só Hashem Yahweh Elohim Tsevaot é digno de adoração, meus amados Ahim, meus amados irmãos. E nós vemos inclusive na Brit Hadashah que Yahushua tinha o poder de perdoar pecados. Só Hashem Yahweh Elohim Tsevaot pergunta ou perdoa, né? Melhor dizendo, pecados. Tá certo? Então significa que Yahushua HaMashiach é Yahweh Elohim Tsevaot. Amém? Manifesto na sua forma humana. Ele fazia isto no passado, eu acredito que também faça no presente. E poderá assim fazê-lo porque é uma característica de Elohim. Leolam Vaed. A Escritura fala que muitos abrigaram
malachim celestiais em suas casas, em suas beitim, em suas beitot. E sem saber, às vezes você faz um tzedakah, ajuda um mendigo, não é? Mas sabe lá quem de fato é este mendigo, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, que nós vivemos num sistema besta 666, que hoje você vai ajudar alguém, aí já vem na sua cabeça, não é? Que pode ser um malfeitor, um assaltante, vai matar você, vai matar toda a tua família, não é? Está amarrado e repreendido em o nome do Cordeiro Kadosh Yahushua. Nós temos que ajudar sim, porque a fé sem obras é morta. A fé sem o mitzvah é morta. A emuná sem o mitzvah é morta. A fé ou a emuná sem Hatorá é morta, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Não é? Aqui vem Yaakov, chega a Shechem, que é Siquém, Diná e os Shechemitas, né? Que são os Siquemitas, Shechemitas. Yaakov erige um altar em Betel, né? Aqui nós vemos Eretz Or, né? A terra da luz. Israel está totalmente relacionado com esta Eretz, a Eretz Or, a terra da luz. Só observando, não é, que nesta paraxá nós temos na Torá paraxá 21 destaques, um destaque na Haftará e 13 destaques na Brit Hadashá, formando um total de 35 destaques na paraxá 8, Vaishlar, e enviou, né, observando que Vaishlar, olha o nome Ish do homem, né? E enviou o homem, e o homem enviou, né? O envio humano, né? Ish, entendeu? Então aqui nós nos deparamos com o encontro de Yaakov com Yahushua, não é? Com o Malach Yahu, com o Malach Elohim, com o Malach Shechnah, o Malach da presença, o anjo de Yahu, o anjo de Elohim, o anjo da presença, pois quando ele aparece ou se revela, ele traz consigo a sua imensa shalom, a sua infinda paz. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, vamos para o Sefer Bereshit, livro de Gênesis 35, de 9 a 16. É sobre Yaakov, erige um altar em Betel, né? Betel, né? Casa de El, né? Casa de Elohim, né? Se não leiamos, verso 9. E Elohim apareceu a Yaakov outra vez, quando ele voltou de Padam Aram, e o abençoou. E Elohim lhe disse: teu nome é Yaakov, teu nome não será chamado mais Yaakov, mas será Israel. E ele chamou seu nome Israel. E Elohim disse-lhe: eu sou Yah Ha-El Shaddai, não é? Eu sou o Todo-Poderoso. Amém? Elohut Gadol Hamashia, meus amados Ahim. Seja frutífero e multiplique uma nação Goi e uma congregação de nações Kahal Goim, né? Congregações de estranhos virá de ti, né? Virá de Israel, né? E antigo Yaakov, e Melechim, reis, sairão dos teus lombos, né? Dos seus lombos, e a Eretz que eu dei a Avram e Tserak, eu a ti darei, e a tua zera após ti eu darei a Eretz. E Elohim se foi dele no lugar onde lhe falou. Ora, Elohim se foi é porque estava aqui, não é? De repente calculo que ele tenha desaparecido, não é? Do nada, porque ele aparece também do nada. E Yaakov montou um pilar, não é? Uma coluna, um altar, no lugar onde ele, com E maiúsculo, lhe falou, e o mesmo um pilar de pedra, e ele derramou
um oferecimento de bebida nele, e ele derramou óleo nele. Verso 15, Jacob chamou o nome, né, o Hashem, do lugar onde Elohim falou com ele, de Bet-El, né? Bet-El, né? A casa de El, a casa de Elohim, a casa de Ul, a casa de Ulhim, Bet-Ul, Bet-Ulhim, né? Bet-El, Bet-Elhim, a casa de El, a casa de Elhim, de Elhim. Amém? Ô Kavod, tá ligado? Em o nome de Yahushua. Elohut Gadol Hamashia, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Elohut Gadol Hamashia. Podemos observar a grande divindade do Messias. Não é aqui, é uma prova, não é? Que desde o passado, Yahweh Elohim Tsevaot, Hashem Yahweh Elohim Tsevaot se manifesta, né? Em forma humana, não é? Amém? Aqui nós vemos o nascimento de Benjamim, não é? E a morte de Rachel. Aqui vamos dar uma lida no verso 16. E eles viajaram a Bet-El, e havia apenas um curto caminho, não é? Um curto deré para se ir a Efrate, né? Ou Efrata, né? E Rachel, que é Raquel, gerou, e ela fez duro esforço, não é? E aqui nós observamos a morte de Rachel, né? Verso 19, e Rachel morreu e foi sepultada a caminho de Efrate, né? Que é Efrata, não é? Que é Betlehem, né? Belém, ou a casa do pão, Betlehem, a casa dos pães, né? Vamos agora para o verso, aqui nós vemos as duas casas, a Beit Yahudá e a Beit Israel, né, que é a Beit Efraim, a casa de Yahudá e a casa de Israel, que é a casa de Efraim. São 12 tribos de Israel, mas na casa de Yahudá, na Beit Yahudá, é constituída da tribo de Yahudá, né? da tribo Ha-Yahudá e da tribo Ha-Lewi, ou da tribo de Levi, né? Portanto, duas tribos, né, pertencem à casa de Yahudá, a casa de Judá, ou a Beit Yahudá. E as 10 tribos restantes pertencem a Beit Israel, que é a Beit Efraim, a casa de Israel, a casa de Efraim, né? Que é numericamente bem maior, porque possui 10 tribos, né? Eu particularmente acredito que estou inserido nesse contexto, né? Da Beit Israel, da Beit Efraim. Desde que eu escutei esse nome, Beit Israel, achei lindo, né? E assim tomamos a liberdade de colocar, né, o nome da nossa congregação de Beit Israel, né? Que é Relabnei Beit Israel, na nossa Beit Knesset, da nossa congregação, né? E temos humildemente, né, elevado seja Elohim também o nosso CNPJ. Aleluia. Bom, continuando, a Beit Israel, que é a Beit Israel, é composta de 10 tribos, que são, não é, a tribo de Ruven, né, Rabahor Hayakov, né, que é o primogênito de Jacó, não é? Shimeon, vamos lá, 2, Ruven, olha as tribos, Ruven, Shimeon, Issacher, Zevulon, Yahushef, 5, Beniamim, 6, Naftali, 7, Gad, 8 e Asher, 9. Repetindo, Ruven, Shimeon, Issacher, Zevulon, Yahushef, Beniamim, 6, Naftali, 7, Gad e Asher. Não é? E aqui nós observamos, os irmãos podem confirmar esta passagem no capítulo 35
de Sefer Bereshit, livro de Gênesis, dos versículos 23 a 26, ou seja, 23, 24, 25 e 26, não é? Vamos ler aqui o versículo 27 ao 29. E Jacó veio a Itzerrac, seu avi, para Manre, para a cidade de Arbá, que é Hebron, onde Abraham e Itzerrac residiram, importante. E os Yamin Itzerrac era de 180 anos, né? E Itzerrac rendeu o Ruach, né? Rendeu o espírito e morreu. E foi se juntar com o seu povo, sendo velho e abastado de Yamin, abastado de dias, e seus Binei, os seus filhos, Esav e Jacó o sepultaram, né? Ou seja, Esaú e Jacó o sepultaram, né? Sepultaram Isaac, né? Itzerrac. Aqui nós vemos os descendentes de Esav, né? A concordância é 1 Crônicas 1, 35 a 37. Os descendentes de Seir, concordância 1 Crônicas 1, 38 a 42. Melechim, Hasarim, Redom, né? Reis e príncipes, né? Hassarim, né? Reis e príncipes de Edom, né? Aí nós vemos aqui a concordância, 1 Crônicas 1, 43 a 54, né? E nós vemos aqui vários chefes, chefe Kenaz, chefe Teman, chefe Mizar, né? Onde se lê chefe, pode ler Rosh, né? Rosh ou cabeça, né? Cabeça, chefe, né? Líder, né? Então, o Rosh, o termo Rosh e como Kohen, como sacerdote, né? É totalmente elohímico e totalmente escritural, meus amados Arrian, meus amados irmãos. Vamos dar um salto para a Haftarah. Sefer Roshea, livro de Osés, na porção dos profetas, capítulo 11, 1 a capítulo 12, verso ou versículo 14. Então, nós observamos aqui Ha'ahava, Ha'avi, Hakadosh, né? E a ingratidão de Israel. Aí que está falando aqui o amor do Pai Sagrado, não é? E a ingratidão do nosso povo Israel, né? Temos apenas um destaque: Jacó é um modelo para o nosso povo, né? Se não leiamos a Haftarah, Sefer Roshea, né? Livro de Oséias, capítulo 12, verso 5. Somente Yahweh Elohim Tsevaot, Yahweh é o seu nome e o nome memorial. Aleluia. Então, nós observamos aqui por A mais B, onde quer que nós possamos observar, não é? O nome de Yahweh, não é? O nome de Yahweh é preponderante, não é? Hashem Gadol, o grande nome de Yahweh é mencionado 14.115 vezes nos Ketuvim. É muita coisa. 14.115 vezes, né? Hashem Gadol, o grande nome de Yahweh é mencionado 14.115 vezes nos Ketuvim, nos escritos sagrados, não é? Então, Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, nós não temos sombra de dúvida a quem servimos, não é? Agora vamos dar um salto enorme, não é? Gigantesco para a Brit Hadashah, não é? Sefer Coríntios Aleph, não é? Aliança Concertada, livro de 1 Coríntios 5, de 1 a 13, não é? Podemos observar aqui 13 destaques.
a impureza Rabeit Corintiar, não é? A impureza Raquerlar Corintiar, a impureza da congregação de Corinto, certo? Então vamos ver o que está escrito aqui. Mais uma vez, Haftará, Brit Hadashah, aliança concertada, não é? Sefer Corintiar Aleph, livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 13. Se não leiamos, a impureza Rabeit Corintiar, né? A impureza da casa de Corinto. Verso 1, leiamos. E como é comumente noticiado que há fornicação entre vós, e tal fornicação que nem mesmo é mencionada entre os gentios, entre os Gerian, né, entre os Goian, pagãos, de que alguém cobisse a mulher de seu avi, a mulher de seu pai, e vós usais de fatuidade diante deste comportamento, ao invés de lamentá-lo, a fim de que quem praticou esse pecado possa ser retirado para fora do arraial, né, da comunidade. Porque eu realmente ainda que ausente no corpo, mas presente em rua, em espírito, já julgo como se estivesse presente concernente a quem praticou este pecado. Não é? Aqui nós vemos também as repreensões e exortações. Em nome do nosso soberano Yahushua Hamashia, quando estiverem reunidos, e o meu Ruach, com poder, com Gevurá, do nosso soberano Yahushua Hamashia, entregue o tal a Satã para a destruição da carne, para que o seu Ruach possa ser salvo no Yom Ha'adem Yahushua, né? No dia do soberano Yahushua. Vossa ostentação não é tove, não é boa, não sabeis que um pouco de hametz, né? Leveda a massa toda, né? Ou seja, um pouco de fermento leveda toda a massa. Limpai, pois, lançando fora o velho hametz, o velho fermento, para que sejais nova massa, como vós sois em fermento, porque até mesmo Mashiach, né? Nossa peça, né? Nossa passagem foi sacrificado por nós. Assim, pois, guardemos, verso 8, a moed, né? A Hag, a festa, não com o velho hametz, né? Com o velho fermento, nem com o hametz, né? O fermento da malícia e da maldade, mas com o matzah, sem levedo, sem fermento, sem hametz, que procede da sinceridade e da emetz, ou da verdade. Eu vos escrevi anteriormente numa carta para que não tivesseis associação com fornicários e pessoas imorais. Eu não me refiro a isto quanto aos fornicários que se acham no Olam Hazé, ou aos cobiçosos, ou aos coloteiros, ou aos idólatras, visto que literalmente tereis de deixar o Olam Hazé. Mas agora eu vos escrevi para que não vos ponhais em companhia, não vos ponhais em companhia, nem vos associeis com alguém que é chamado irmão israelense, que for fornicário, ou cobiçoso, ou idólatra, ou caluniador,